Olá, eu sou a Gabriela e esse é o Hoje Você Vai Aprender. E hoje você vai aprender a respeito da mitose, que é um processo muito importante para a manutenção da vida na Terra, já que ele faz com que as células se dividam e possam se multiplicar assim posteriormente. Vamos lá, antes de mais nada, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal, porque dessa forma, mais conteúdo poderá ser produzido e mais conhecimento poderá ser propagado. Não esquece também de ativar o sininho de notificações, aí você não perde nada que eu postar, tá bom? Então, não vamos me enrolar mais não, vamos pro vídeo. Primeiramente, eu vou te contar a respeito da intérfase, que é a fase que antecede o processo de divisão celular. Como você pode ver na imagem, nós temos um ciclo que simboliza o ciclo da célula. E nesse ciclo, a maior parte dele está em intérfase e a menor parte dele está em mitose, representada aqui por esse Mzinho. Mas o que acontece na intérfase? Vamos lá. A intérfase ela é subdividida em G1, S e G2, na qual G1 é responsável por sintetizar as proteínas, S, que é a fase mais importante, é responsável pela duplicação do material genético, e G2 retoma a síntese de proteínas. Tudo isso acarreta num aumento significativo da célula, e assim ela fica pronta para entrar no processo de divisão. Pensa comigo, se a célula permanecesse do jeito que ela é e se dividisse no meio, o material seria comprometido e ela teria metade do material que ela tem. Agora, se eu duplico o material que ela tem e eu aumento ela de tamanho, ela fica prontinha para poder se tornar outra célula igualzinha a ela, certo? Logo em seguida, eu apresento para vocês a prófase. A prófase é a primeira fase da mitose. E nela começa a ocorrer o processo de divisão celular propriamente dito. Primeiro, ocorre uma fragmentação da carioteca. Mas, Gabi, o que é carioteca mesmo? Pessoal, é muito importante a gente entender os termos que eu estou utilizando aqui. Porque se você não entender o termo, você não vai entender o que eu estou falando. Então, já pensando nisso, eu retomei o significado de carioteca, que nada mais é do que a membrana que envolve o núcleo, a membrana nuclear. Então, essa membrana nuclear ela vai se fragmentar, ou seja, ela vai sumir. Logo após isso, ocorrerá a formação das fibras do fuso, que são aí formadas por microtúbulos, e tem um auxílio muito grande dos centríolos nesse processo, pessoal. E é importante citar também que começa a acontecer a condensação dos cromossomos. Eles começam a se enrolar, a se emaranhar sobre eles mesmos. Então, a prófase é onde começa a divisão celular, a carioteca some, as fibras do fuso são formadas e os cromossomos começam a se condensar. Logo após a prófase, eu apresento vocês para a metáfase, que é um processo extremamente citado em provas de vestibular, já que é na metáfase que a célula é mais visível ali ao microscópio. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque na metáfase ocorre a formação da placa equatorial, ou também placa metafásica. E a gente pode identificar isso como os cromossomos ali se localizando bem no meio da nossa célula. E aí os microtúbulos ficam ali do ladinho, ligado aos centríolos, né? Como vocês podem ver, eles formam aí uma linha, basicamente. E é isso, a placa equatorial. E é nesse caso que ocorre o grau máximo de espiralização dos nossos cromossomos. Eles estão extremamente condensados, espiralizados. E isso faz com que ocorra uma maior facilidade para a gente poder enxergar todo esse material lá no microscópio, certo? Agora, eu preciso contar para vocês um pouco sobre a anáfase, que é a fase posterior à metáfase. Para começar, vocês precisam entender o que é cromátide irmã, porque nessa fase ocorre justamente a separação das cromátides irmãs. Então, vamos lá. Quando um cromossomo se liga ao outro, nós temos duas cromátides irmãs, são idênticas. E elas são ligadas por meio de um centrômero, como vocês podem estar identificando aqui nessa imagem. Então, o que acontece? As cromátides irmãs que estavam interligadas por um centrômero, elas vão ser puxadas pelo encurtamento dos microtúbulos, das fibras, do fuso, e aí elas vão se separar. Elas vão
migrar ali pro extremo da célula. Elas estavam no meio, na placa equatorial. Na anáfase, elas vão se separar, certo? Finalmente, nós chegamos à telófase, que é a última fase do processo da mitose. Na telófase, tudo já aconteceu, tudo já está pronto para a célula se dividir. Então, ela simplesmente se divide através do processo de citocinese. O que vai acontecer? Vai ocorrer aqui uma compressão aqui desse meio e a célula vai ser forçada até que ela vai se dividir aí em duas células. Uma é a célula mãe e uma é a célula filha. Então, basicamente, o que vai acontecer? Vai acontecer a reorganização da carioteca, tudo vai voltar a ser como era antes, o reaparecimento aí dos nucleolos, os cromossomos vão voltar a ser simples aí em sua condensação, e é esse o processo. A célula conseguiu ali se dividir. Com toda a minha experiência fazendo vestibular por muitos anos, eu não poderia deixar de ressaltar para vocês a forma que pode aparecer na sua prova. É muito importante que você saiba identificar as fases não somente em figuras assim ilustrativas que você vê no seu livro didático ou no seu computador. É muito importante que você saiba identificar as fases pela vista do microscópio. Como você pode ver aqui nessa imagem, eu coloquei aqui um comparativo de tudo que você vê no livro e tudo que você vê na vida real, para você treinar a identificação de todas essas fases. Então, vamos lá passar rapidinho por elas. A intérfase, aqui o DNA está bem aparente, porque ele foi duplicado, e a célula está bem grande, como vocês podem estar observando, porque acontece um aumento significativo da célula com a duplicação do material que ela tem. Posteriormente, eu tenho a prófase, onde começa a formação dos microtúbulos, onde ocorre também a condensação dos cromossomos. Então, aqui eu estou com a célula em prófase. Depois eu tenho a metáfase, onde tem a famosa placa equatorial, que é bem visível aqui no microscópio. Como você pode ver, eu tenho certeza que essa célula está em metáfase, porque tem uma quantidade significativa de microssomos localizados bem no meio ali da célula, formando a placa equatorial. A anáfase, ela é marcada pelo rompimento da ligação entre as cromátides irmãs. Então, elas eram ligadas pelo centrômero. Então, acaba que elas se desligam, elas são separadas e puxadas para os extremos da célula. E, por último, a telófase, que é marcada pela citocinese, que a célula está começando o processo de se dividir para se transformar em nova célula. Pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Agradeço por quem assistiu até aqui. Peço de coração para que vocês apoiem aí o meu projeto, se inscrevam no canal, curtam se vocês acharam o conteúdo bacana. Afinal de contas, eu estou passando conhecimento para vocês de uma forma gratuita, tentando passar de uma forma didática, tentando me diferenciar das pessoas que já produzem esse tipo de conteúdo na internet. Eu agradeço de coração, então, você que assistiu até aqui, mais uma vez. Muito obrigado e é isso. Até o próximo vídeo. Valeu!